calçadão. E ele tá, professor Luiz Cruz. Vamos chegar aqui, hoje é um movimento intenso. Eu quero ver se a gente consegue falar com ele. Gravar um pouco de história. Assim como o pai dele tinha uma história muito bonita, rica na cidade. Essa é, chegando aqui nessa cidade. Eita ferro, só que coisa, até a camisa nós pegamos a mesma camisa. Ô professor, aqui ainda está ocupado, mas você pode ficar aqui. não, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma volta, entra aqui no carro. Ó, mas eu Tem precisava aquele estar moço. aqui às 5 horas. às são 5 horas você vai 4:30. estar aqui, você vai estar aqui, nós vamos dar uma volta só. Menino, como é que tá a coisa? Eu tô Sua bem. esposa vai bem? Vai bem, Eu não graças a vejo Deus. o Carmen, né? É Meire. Meire. Eu não vejo a Meire, deve fazer uns 12 anos ou Ah. mais. Ah, não, faz mais, uai. Não, ela sempre me conta com você, ela fala de você. Bom, mas eu não enxergo, não mas vejo. você também não... Professor, que alegria. Vamos contar um pouco da sua vida, da Franca, o que você falar. Nós estamos registrando aqui uma caminhada. Uma caminhada bonita. Aí, ó. Ô, bem, Ô, bem, eu não tenho nada pra falar, coitado de mim. você é o homem da palavra hoje. Como é que... Escritor, Bem, a vida tá tocando, tá tudo bem, não tá? graças a Deus. Então. 2018, você esperava chegar nesse... Eu desde que eu vi o Oscar Niemeyer com 103 anos trabalhando, eu pensei comigo mesmo, eu vou morrer aos 103 anos, vou viver até lá. Estou trabalhando, né, estudando, entendeu? Dando aula, domingo agora eu recomeço. As as atividades. aulas, é. Professor, lá como chama a sua escola lá? Não, é Luiz Cruz. Luiz Cruz. Só escolinha. Uma escola. Na verdade são aulas particulares quase, né? Porque eu trabalho com grupos pequenos de pessoas, né? É um grupo pequeno. Mas você tem uma pleia de grande de ex-alunos aqui nessa Franca, né? Ah, tem que ter, né? Quantos anos já que ele trabalha aqui como professor? Olha, eu comecei a licionar aqui em 1900. Eu tinha licionado antes, entrei no Banco do Brasil e fui embora. Quando eu voltei e montei essa escolinha, foi em 1975. Então são 25 com 17, 42 anos eu estou dando aula aqui na cidade de Franca. Mas eu tinha dado aulas Eu tive um amigo chamado Leonardo do Couto Santos, um cara inteligentíssimo. Se tornou promotor público em Goiás e morreu em acidente de automóvel. Mas ele era inteligentíssimo para a época. E ele, mais o Wilson Palamone e o Francisco Antônio da Costa Vieira e eu, eram 4 pessoas, montou um curso de admissão, entendeu? Naquele tempo, curso de admissão ao ginásio, né? E a orientação do professor Leonardo. Do Leonardo. Nós dois trabalhávamos no Banco Mercantil. O Leonardo era aleijado, tinha sofrido paralisia infantil, sabe? Certo. E montamos o curso de admissão, era, como é que eu falo assim, pouca gente tinha condições de pagar curso, porque a sociedade já foi muito pobre, né? E o Leonardo montou esse curso de admissão ao ginásio de graça. Certo. E eu dava português e história do Brasil. Um dava matemática, outro dava geografia, entendeu? Pode entrar aí? Pode. Quem falou que Eu pode? tô com o professor Luiz Cruz. Aí você vai tudo. preso comigo. Você vai preso, E né? comigo você vai preso, que não pode entrar, não Pode pode? sim, eu entro aqui. Ô Luiz, mas que coisa boa.
E curso de admissão, para a pessoa que não entende, eu fiz o curso de admissão para você entrar no primeira série. Para entrar na primeira série. Porque certo? você não é de Franca, mas em Franca só existia um ginásio estadual, Instituto de Educação Torquato Caleiro. Então olha que trabalho bonito que idealizado pelo... Estou trabalhando aqui. Volta ao seu banco um pouquinho, mas tá bom aí, tá? Hein? Você tá bem aí? Eu tô bem. Então tá bom. Olha que ideia brilhante teve o Leonardo do Couto Santos. A gente visitava as escolas, pegava os alunos que nunca mais iriam estudar porque não tinham condições econômicas. Sim. A gente ia à casa deles, convencia os pais a tirarem do trabalho e só estudar. E nós dávamos aula para esses meninos, entendeu? Certo. E sair para montar a escolinha, é uma história comprida, mas foi uma coisa muito boa, foi um trabalho muito útil. Eu não posso ficar Você entendeu? Foi um trabalho muito útil. Você fez isso durante quantos anos? O Bom, 62... 62 anos? Não, Não, foi o ano de 62. No ano de 62, 63, 64, 65. E eu só licionei os dois primeiros, porque eu entrei no Banco do Brasil e fui para Goiás. Entendeu? Transferido? Tinha que... A gente fazia o concurso, por exemplo, Banco no Banco do Brasil. E ele nomeava você para onde precisava. Naquele tempo, não tinha assim, você podia escolher a cidade não. Então você ia, ficava 3 anos, depois você podia pedir transferência. Então eu saí daqui, fui para Sés, Goiás, uma cidade onde não havia água encanada nem luz elétrica. E havia a agência do Banco do Brasil com 41 funcionários. Porque qual que era o interesse o Banco do Brasil tinha uma função social, era fomentar a produção agrícola. Então nós só mexíamos com agricultura praticamente. Hoje não existe mais, né? Essa preocupação. Você ficou quantos anos no banco? Eu fiquei 21 anos. 21 anos. Você aposentou no banco, né? Aposentei no banco. No banco. Que coisa boa. Como é que você vai Luiz, passar nós aí? vamos passando. Nós estamos aqui na praça. Mas aí passar tem? Se não tiver, nós vamos pedir o prefeito para desocupar aqui, desobstruir, porque eu tô com o Luiz Cruz Cabe aqui. aqui? Cabe. Quer ver? O moço vai chegar aqui, ele vai tirar a cadeira e nós vamos passar. Companheiro, eu tô com o professor Luiz Cruz, eu tô querendo dar uma passada aqui, nós estamos registrando um pouco de história. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Só. Dando trabalho pro homem. Não tem esse virar aqui? Tem, Luiz Cruz. Nós estamos aqui para atender o professor Luiz Cruz. O Luiz Cruz é mais importante. Depois eu vou mostrar isso aqui lá para o moço. Ó, vai dar certo aqui, companheiro. Você conhece o professor, não conhece? Eita. Aqui, ó. Aí, deu. Comprar ele não compra não, mas enche, hein? Ei, companheiro. Você conhece o professor? Nós estamos no Brasília, aí ele vai. Que é bom pra tosse. Ó. Manda ele pra lá agora. Mandar pra lá. Luiz, aqui tem uma banca, né? De quem que é essa banca aqui? Você não sei. Não sabe? Eu sou do tempo antigo. Você é do tempo antigo? O que é tempo antigo pra você? Quando eu tinha... Quando eu tinha o quê? 12 Obrigado, anos companheiro. de idade. Obrigado. E entregava leite de casa em casa. Ah, você foi dessa época? Meu Mas eu pai também foi fui. leiteiro. Eu tirava leite e entregava também Você na também cooperativa. entregava? Mas não, você entregava na cooperativa. Na cooperativa. Nós entregava de casa em casa. Mas eu tinha aquela maletinha que carregava no peito, assim, a gente pendurava no pescoço, 3 litros aqui e 3 litros atrás. E era tampado com sabuco, na minha época. A sua época já é moderna, né? Aqui ou não? Não sei, Nós estamos aqui nessa praça Carlos Pacheco. Quem foi Carlos Pacheco? Nossa. Carlos Pacheco foi não me engano, ele era da igreja presbiteriana.
E uma pessoa me falou que ele era muito ligado aos políticos, gostava de fazer uma média com os políticos. É. Aqui ficou a Casa da Cultura. A Casa da Cultura tem o nome do Abdias Nascimento, né? Aham. É. Esse eu conheci pessoalmente. Você conheceu? Conheci porque ele foi senador da República, você sabe? Certo. E ele saiu de Brasília, veio a Franca fazer uma visita para o Carlos de Assunção. Professor Carlos Assunção. Então, o dia que ele veio, ia chegar aí no hotel do Riad, o Carlos Assunção me pediu para ir lá com ele e nós fomos lá receber o homem. O homem. É. Ele ficou aqui até um tempo, 18 anos, né? 20 anos. Não, mas então, mas isso foi no passado. No né? passado. Ele já era bem velho quando ele veio aqui. Isso foi na década do que? 2000? Nada, por aí. 1998, 2000, foi nessa época que ele esteve em Franca. Nós estamos Logo, dando alguns anos depois ele se suicidou. Nós estamos dando uma volta aqui com o professor Luiz Cruz, dentro dessa praça, e contar um pouco de história. E aqui tem essa passarela aqui, tem a feira, e hoje tomamos a liberdade de entrar aqui para registrar um momento aqui da Franca do Imperador. E nós vamos ficar Agora, parados você aqui. quer uma história então? Vamos. Uma história do passado. Naquela casa da esquina, numa manhã de chuva, mês de maio, junho, um frio dos diabos, a casinha da esquina lá. Da esquina lá. Eu entregava leite lá. E o homem me deu, ficou com dó, se apiadou de mim, me deu um paletó. Lógico que era o paletó de adulto e eu tinha 12 anos, entendeu? Pastor pentecostal. Mas resolveu o meu problema do frio, né? Certo. E eu nunca me esqueci. Depois de adulto, eu vinha aí procurar a pessoa, mas ela já não morava aí mais. A casa da esquina foi sofrendo pequenas transformações, modernizando, mas eu escrevi uma crônica que eu gosto muito, tá no meu livro Minha Aldeia, contando exatamente, olha como acontece, né? Eu tinha 12 anos, aí quando eu tinha 70, eu fui morar na mesma rua do comércio onde eu ganhei um paletó. Agora, a caridade feita, a quem recebe o efeito da caridade nunca esquece, mas se for criança, então... Marca indelevelmente, né? Indelevelmente. Então, nunca me esqueci do homem. São duas coisas interessantes. E o que eu nunca esqueci dessa fase. Sim. Só existia uma casa no Jardim Francano. Era uma casa nova, só uma casa. Essa casa tinha alpendre, no alpendre havia uma placa escrita assim, Rancho do Esmeralda. Rancho do Esmeralda. E esse cara, a gente chegava lá muito cedo e todo dia ele dava um pedaço de bolo para mim. Depois eu fui descobrir, não me aproximei dele não, descobri o seguinte, ele trabalhava na Casa Polo. E eu escrevi um romance e conto essa história no meu romance, tá? O Rancho do Esmeralda, a bondade desse cara. Aí eu estou trabalhando no Banco do Brasil, chega uma filha dele, eu não sabia que era filho. Você sabe que eu tenho uma dívida de gratidão por você? Eu falei, para mim não, nem conheci você, fui conhecer aqui no banco. Aí ela disse, eu sou filha do Esmeralda, que você conta lá no seu livro o gesto de bondade do meu pai. Que coisa bonita, E você imagina isso 50 anos depois. 50 não, mas 40 anos depois foi que aconteceu isso. Olha que coisa. Que coisa bonita. A vida reserva muitas coisas bonitas para quem semeia, coisas boas, né? E eu sou um otimista, eu acho que a vida só reserva coisas bonitas. Quanto mais você vive, mais bonita você acha a vida.
né? E ficar velho é bom demais da conta. Quando perguntam para mim, é ruim ficar velho? Não. Ruim é morrer com 20 anos, certamente, né? É. Agora, você fica velho, você tem toda um monte de histórias para contar. Fatos como esses dois que eu relatei para relembrar, não é isso? Então é isso que importa. A vida. E depois de uma idade também, a gente começa a não levar com muita seriedade a vida, levar mais na brincadeira, né? Então, eu ligo para, quando tem tempo, eu ligo para os colegas só para molar, para brincar, etc. Entendeu? Peço dinheiro emprestado e falo para o camarada assim, ó, o dia que eu te ver, eu te pago, viu? Como eu não enxergo, não preciso pagar, né? Não precisa pagar. Esse é o professor Luiz Cruz. O Luiz Cruz. Nós vamos dar mais uma volta, eu estou terminando aqui para renovar essa coisa bonita, viu? Nós estamos aqui parados na Praça Carlos Pacheco, onde tem uma feira, e aqui embaixo é o Cemitério da Saudade. Você tem alguma história do cemitério? Mas é parado aqui mesmo para Luiz Cruz. Começou uma chuvinha gostosa. O que você fala da saudade? Nada. Nada. Mas em compensação, porque quando a gente é garoto, do cemitério a gente tem medo. Tem medo. Ninguém sabe por quê, mas tinha medo. Mas em compensação, eu assisti jogos, a primeira vez que eu entrei num campo de futebol foi esse campo da Francana. Que é abaixo aqui. Para ver o Tonho Rosa jogar. Francana e Uberaba. E o Tonho Rosa, você sabe que o Tonho Rosa e o seu irmão Luizinho Rosa foram os jogadores francanos mais famosos, mais importantes que existiram, né? Certo. E tem coisas que depois de adulto, eu escrevi muita coisa sobre a Francana. Tive a sorte, assim, quando eu comecei a escrever mais seriamente, registrando fatos da Franca antiga, esses dois meninos já tinham morrido. Mas em compensação eu escrevi uma crônica sobre o Garito, goleiro da Francana, famoso, e está vivo, acho que está até hoje. E pude conhecer o filho dele e levar a crônica para entregar para o pai dele, entendeu? Quando essa crônica saiu em livro, eu levei o livro, o homem ainda estava vivo. Isso me deixou muito satisfeito, porque foi como é que eu falo? Um herói francano, foi um goleiro importantíssimo na história da Francana. E ele estava vivo e eu pude homenageá-lo, né? Porque a Franca não sabe quem foi Garito, nem se ele está vivo ou não. Mas eu tive a sorte de homenageá-lo, porque na época dele, ele foi pessoa importante. Muito importante. Ô Luiz, respeitável. Você está falando, nós estamos aqui na Praça Carlos Pacheco, e me veio a ideia da gente parar lá no Champanhaque. Ali tem muita história bonita que você conhece, né? Mas eu precisava estar em casa às 5 horas. Ah lá, daqui a pouquinho nós viramos lá, pode ficar tranquilo, certo? Ô bem, do Champanhaque, Champanhaque, eu vou te falar só o seguinte. Champanhaque era escola de rico, né? Escola de rico, e era só de masculino, né? Só masculino. Homens. E eu conheci alguns padres de lá, e eu não consigo lembrar o nome, mas eu garoto, e havia um time importante lá, chamado Benjamin. A Francana ali, ó. Não sei porquê, o time chamava Benjamin. E me chamaram para ir jogar lá uma vez, para o time de lá. E eu fui lá algumas vezes, joguei. Agora, o que me lembra que tem de importante para mim? Foi uma escola importante, lógico, não só para a Franca, para a região toda, mas uma escola para quem tinha poder econômico, né? O Champanhaque. Era uma os escola, irmãos maristas, né? Exatamente, escola para rico. Agora, o que tem de importante para mim? A escola que existe lá, deve existir ainda,
se chama Antônio Constantino. E quem foi Antônio Constantino? Primeiro grande poeta da cidade de Franca. Nós tivemos poetas anteriores, mas não daqui, entendeu? Gino Rodrigues era goiano, veio para cá, foi pessoa importante. Agora o Antônio Constantino, Foi o primeiro? filho de italianos, nasceu aqui, foi o primeiro, mas muito grande poeta. Talvez ninguém até hoje em Franca tenha superado O Antônio entendeu? Constantino. O Antônio Constantino. É possivelmente em valor da obra que ele Deixou. deixou. Ele deixou um livro de poesia chamado Este é o Canto da Minha Terra. Agora, ele ficou na memória de Franca não só por causa disso, mas ele foi um indivíduo assim. Fez só o primeiro ano, tá? Só fez o primeiro ano nada. Ele só fez os 4 anos primários e sozinho ele estudou direito e se tornou advogado. Era o chamado advogado provisionado. Onde não tinha advogado, a pessoa podia atuar, né? Tem um outro nome, acho que é Rábula. Como é que é? Não, Aí você mas já- o Rábula É. é um indivíduo que advoga, mas sem ter grande valor. Sem ter grande valor. Esse, o Antônio Constantino, foi advogado em Franca e em Uberaba. Quando veio a Franca, só para você ter ideia da importância do Antônio Constantino. Quando o interventor de São Paulo concorria à presidência da República, numa eleição que o Getúlio Vargas acabou não deixando correr, mas ele, eu esqueci o nome agora, do interventor de São Paulo, Não era o veio Fer- a Franca fazer campanha, tá certo? O Antônio Constantino era um homem humilde, então ele não foi convidado para participar da mesa, para falar nem nada, mas era um homem muito inteligente, dizem que tinha uma voz muito poderosa. Ali, se você quiser entrar lá e Certo. dentro do champanhe e sair, não tem jeito. Nós vamos dar a volta lá. Nós estamos chegando aqui no Campanhar e eu estou fazendo questão da gente registrar um pouco aqui nesse espaço. Ele tinha uma voz possante. Possante. Então, hora que franquearam, isso era comum nas reuniões de antigamente, a palavra ser franqueada, né? Certo. Para quem dos presentes quisesse usar. Ele pediu a palavra e homenageou a primeira dama, mas que deu um show quando terminou a reunião festiva. O governador falou: esse homem vai comigo para São Paulo. Ele foi para São Paulo e a primeira incumbência do Antônio Constantino foi organizar a biblioteca do Largo do São Francisco em São Paulo. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco foi ele que organizou a biblioteca. Veja o valor, você vai lá e volta assim, ó, é o jeito. Eu estou querendo só dar pra gente ter uma então visão tá. aqui, viu, Então, Luiz? tá, então você faz Mas assim. que coisa Você anda boa, aqui, Luiz. ó, e sai ali. Não, ali é contramão? Não, aqui não então tem pode contramão. entrar. Pode ser, a gente tá como professor. Então, Luiz, não agora tem nada. veja bem, esse homem escreveu durante anos e anos nos principais Jornais, né? jornais de São Paulo e do Rio, tá? E deixou, além de um romance, mas o livro importante dele para mim chama-se Este é o Canto da Minha Terra. Poesia modernista na época do modernismo, poesias muito boas, e eu tenho dúvidas, inclusive, se algum outro poeta francano superou o Antônio Constantino. Então essa escola hoje tem o nome de Antônio Constantino. A minha esposa foi diretora aí um tempo. Então, mas só que o que acontece? Os francanos não sabem disso, né?
da importância desse homem. De Antônio Constantino. Antônio Constantino. Ô Luiz Cruz, mas que bom, rapaz. E você falando disso, é uma maneira de resgatar essa história. Que nós estamos aqui... Então, essa história está no meu livro, Esboço de História da Literatura Francana. Da literatura Da francana. literatura francana. E eu consegui levantar muito da biografia dele, sabe? Porque havia um professor aqui em Franca, esqueci o primeiro nome, não sei o que, Quadros. Esse homem tinha muitos elementos sobre Antônio Constantino. Durante a vida tinha feito muita pesquisa e a família desse professor de português me emprestou muito material para eu ler, sabe, quando eu estava escrevendo o livro. Professor, o senhor foi professor e é professor de português. O que motivou você a língua? E escritora, você tem... Como que foi o seu início o seu início de trabalho nesse sentido? Você estudou aonde aqui? Circunstâncias divinas. Porque eu fiz o IETC aqui, quando terminei o ginasial, eu podia escolher clássico ou científico. Eu escolhi científico porque o meu sonho era ser professor de matemática. Terminei o científico, pedi demissão no serviço, fui a São Paulo, me inscrevi na USP para fazer o vestibular, porque era só lá que havia o curso de matemática. Em 2 meses aconteceram muitas coisas que me impediram de ir, problemas econômicos de todo jeito. E eu tive que voltar para Franca, larguei, né? Não pude ir para São Paulo. Que idade você tinha nessa época? 18 anos, vamos botar aí, mais ou menos 18, 19 anos. Aí fui trabalhar aqui no Banco Mercantil de São Paulo. Aí entro no Banco do Brasil, aí começo a viajar, vou para Goiás, fico lá 3 anos, volto para Cássia, Minas Gerais. Aí eu havia, como eu tinha ficado em Franca, havia uma universidade em Franca, era a Faculdade de Direito. E eu fiz vestibular, entrei e cursei o 1º ano. Mas eu entrei no Banco Brasil e fui para Goiás, não tinha jeito de continuar. Voltei para a Sérgio, não tinha jeito de continuar. Para Cássia, não tinha jeito de continuar. O único curso que havia, perto de Cássia, era em Passos, Faculdade de Letras. Aí eu fui fazer letras. E tomou gosto. Tomei gosto. Quem é que era o professor seu assim que te inspirou? Que você fala assim, puxa, esse aí eu quero ser um... Eu tive muitos professores no IETC, ali realmente existia uma pleiade, entendeu? Pessoas que muito me ajudaram, entendeu? Mas muitos. E eu não vou lembrar o nome de todos, mas, nossa... Fala alguns aí para nós, só pra... Eu precisaria de... Uma pessoa que me ajudou por bondade foi o Scarabucci, era professor de trabalhos manuais, Roberto Scarabucci. Eu queria sair da escola, eu não dava certo naquilo, e ele foi de uma bondade, Agora, a pessoa que me ajudou em Franca chamava-se Antônio Peixoto. Era o dono de um cursinho, no fundo da casa dele, ou na sala da casa dele, ele dava aula de matemática. Tudo que eu sei de português e matemática eu aprendi com ele. Hoje eu dou curso de matemática, né? Antônio Peixoto? É desses Peixoto de Ibiraci? Não. A Ponte Peixoto? Ele veio de fora para cá, Antônio Peixoto e Maria Peixoto. Esse foi lá na casa do meu pai, eu trabalho na marcenaria. 12 anos de idade, trabalhando em marcenaria, riscando a cortar a mão. Ele foi lá, convenceu meu pai, vou dar o curso de graça, entendeu, para o seu filho. E ele me botou, na verdade, no IETC. Quando eu fiquei adulto, fui capaz de compreender, eu procurei, fui a Campinas, localizei, falei, eu sou Antônio Peixoto, vim te agradecer ao senhor, tudo que eu sou. Não, você não tem que agradecer. Todo mundo chegar perto de você e precisar de aula, dá aula para ele. É a maneira de recompensar. O Luiz Cruz, bem, que coisa boa. Eu estou olhando aqui o horário, eu não quero te
passado o horário, mas eu quero já caminhando lá para o centro. Que coisa boa, Luiz. Pedro Nunes Rocha também me ajudou muito, sabe por quê? Ele tinha um coração bom, né, São Pedro? São Pedrinho. Pedrinho, ele... Hoje que eu sei, mas na época eu não sabia como, mas ele me arranjou uma bolsa de estudo. O que significa? Uma bolsa da LASEP. LASEP. E aí, hoje eu sei que era através da maçonaria, né? Que na verdade a LASEP era a maçonaria, que ajudava. Essa bolsa... Mas eles me deram uniforme para ginástica, para escola, todo o material escolar, me deram tudo no primeiro ano meu de estudo, tá? Porque não havia noturno, só havia de dia. Aí depois passou para a noite, eu não precisei mais, que aí eu trabalhava de dia e fui estudar à noite, no IETC. Luiz, hoje não precisa ir para a fazenda catar manga, você tem manga aqui caindo aqui, ó, e dá boa aí, ó. Rapaz, que é férias, quando chegar as aulas. Aí não sobra nada, não. Ô Luiz, vai que coisa boa. Você é uma referência de vencedor. Não, só não. Porque você lutou com todas as... Eu fui um cara que fui muito ajudado, tive muitos exemplos bons. E fui um cara indiscutivelmente esforçado. Eu fui trabalhador. Mas por quê? Por causa dos exemplos que eu tive, né? Eu tive muitos exemplos bons, né? Assistimos, os professores me estimulavam. Não vai ter jeito de sair por aqui. Coisa boa, eu tô achando bom poder sair por lá, aí ainda é uma outra visão. Luiz, esses exemplos, eu vi uma palavra que achei muito... Espelhos, né? São pessoas que fazem pra gente E dentro do Banco do Brasil, eu tive pessoas que, assim, extraordinárias. Eu tive um chefe chamado Lineu Vasconcelos Lemos. Que paz, que tranquilidade. Quantas vezes eu nervoso, porque eu tinha estupim curto. Aí você bate esse contrato aqui, não bate, você pode mandar embora que eu não bato essa droga. Ele, calma, ninguém vai te mandar embora. Você não quer bater? Depois a gente conversa. Fica calmo, entendeu? E aí eu morria de vergonha. O Clóvis Caleiro, um belo dia, eu soltei o touro com o gerente, o Clóvis me chamou. O Clóvis morreu agora, né? Eu acho. E aí? Aí eu passo aqui por aqui e saio. E aí, o Clóvis Caleiro me chamou lá no banheiro, Cruz. Você é rebelde, você não quer aceitar o fato de alguém ser superior a você, mas respeita o fato dele ser mais velho. Entendeu? Com a maior calma do mundo. Eu vou morrer sem esquecer disso e considerando isso. A saída ali, você sabe isso aí? Sei. Então, são pessoas... Eu rezo todo dia pela alma do Clóvis, porque ele me ensinou demais com essa atitude. Ele era meu superior, ele podia ter dado uma bronca comigo, me ensinar pelo lado da violência, da força moral. Não, ele deu conselho. Ele usou uma expressão que eu gosto de falar, isso aqui, você pode falar, é bondade. Está precisando de gente com essa virtude, né? Agora, eu tive uma coisa, posso ter demorado muito a aprender, mas graças a Deus, esses exemplos, eu aprendi muita coisa desses exemplos, entendeu? Pessoas boas. Luiz, que alegria para mim, viu? Poder registrar e eu tô terminando aqui esse vídeo e eu peguei a camisa vermelha porque eu sabia que o Luiz Cruz ia estar com a camisa vermelha. E nós estamos juntos aqui conversando um pouco sobre Franca. Sobre a vida, a vida, né? Um pouco sobre a vida. O Luiz Cruz é uma referência nesse aspecto. Não sou. Assim, ó, eu não sou referência nenhuma. Eu sou um indivíduo que tenho certeza, sim, eu trabalhei muito,
entendeu? Assimilei valores bons dos exemplos que eu tive, eu assimilei. Se eu fosse ir aqui, ó, lá você subia na Saldanha Marinho e desce na esquina. Comigo eu dou matemática. Essa aqui é Padre, como é que chama essa rua aqui? Padre Anchieta. Padre Anchieta. E essa rua aqui é Agora eu nunca estudei os nomes de ruas de Franca. Eu sei que há pessoas aqui importantes. E eu não sei qual delas, mas é nome de um médico. Diz que quando veio aquela febre amarela, gripe espanhola, que matou um monte de gente, todo mundo da cidade, os médicos, todos fugiram, porque eles achavam que era onde tinha muita gente que dava doença. As pessoas fugiram para a roça, né? Certo. Diz que só um médico ficou aqui em Franca. Ele é nome de rua e eu não sei quem. Agora, quem foi importante, porque eu sei, eu tenho memória de estudos que eu fiz, mas estudos literários. Então você pega, por exemplo, a Dona Evelina Gramani Gomes, uma escritora brilhante. nome do posto de saúde. Romancista. Então, mas você sabe que nessa época da doença, elas era professor, deixou de ser professor e virou enfermeira e foi cuidar de doente. E ela foi responsável, aí ela acabou entrando na Cruz Vermelha, ela foi subindo aqui, você me deixa também aqui na Rua do Comércio, eu estou em casa. Certo. A Dona Evelina Gramani Gomes, ela foi responsável pela internação Vamos passar lá perto do de posto de saúde? mais... Pode ou não? Pode. Pode, então vamos passar lá, gente. Aí você vira. Aí eu viro. Mais de olha aqui, Certo. mais de 200 tuberculosos da região de Franca foram internados em Campos do Jordão e em outros hospitais por ela. Ela se dedicou a isso. Entendeu? E ela foi uma pessoa grandiosa, uma pessoa importantíssima na história de Franca. Ela escreveu 3 livros. Eu tenho esses 4 livros, né? É. E são romances, não são? São, os 3 primeiros são romances, né? E o último são 2 crônicas. E era melhor você ter virado. Eu vou passar aqui, Luiz, hoje eu tô sua conta, viu? Então, O professor Luiz Cruz está comigo aqui, nós estamos conversando. Ele está falando dessa professora Gomes, que eu assino Evelina Gramani Gomes. Quem morava nessa casa aqui da esquina aqui, da Santa Casa aqui perto do prédio Dom Bento, você não sabe? Esqueci o nome. Você lembra do Hotel Francano, né? Sim. Eu participei, meu filho, eu participei de um movimento aí na porta do Hotel Francano para não deixar derrubar o Hotel Francano. Isso mais ou menos 77, por aí. Rapaz, eu tinha que estar aqui junto com você para nós ir quebrar o pau aqui, não deixar de fazer Parece isso. que o organizador, o mestre, na época era o professor Carrato, parece que é Carrato, da universidade, que lecionava na Unesp, e secundado pelo Mauro Ferreira, por alguns engenheiros e tudo mais, e foi feito aqui, e a polícia cercou a gente. Naquele tempo a gente morria de medo da polícia, época da ditadura, né? Certo. E aí vocês ficaram vencidos, mas hoje vocês podem falar que lutaram, né? Esse Hotel Francano foi bonito, né? Era um monumento, né? O ruim é a história do Hotel Francano, né? Você sabe, isso, sabe como é que chamava essa praça aí? Como? Antes de ser praça do Hotel Francano, Sim. olha como é que as coisas mudam. Largo da Misericórdia. Aí é que se criou a Santa Casa da Misericórdia, que chamava-se Largo da Misericórdia. Depois existe um nome agora que ninguém lembra, nem eu, ninguém fala o nome da praça. Tem um nome ali, né? Praça. Tem um nome, você falou Dom Pedro II, que é Praça Dom Pedro II. Só que todo mundo fala Praça do Itaú.
Praça do Itaú. E, modernamente, Shopping do Itaú. O shopping do Itaú. Porque tem uma feira grande ali agora, né? Movimento. Então ali é o Shopping do Itaú por causa das barraquinhas. Qual que foi o interesse maior de demolir aquele o Hotel Francano? Econômico. Econômico? É uma história que eu não sou historiador, não sei. Eu pesquisei coisas que eu ia escrever. Não escrevi sobre o Hotel Francano porque ele não quis. Eu não quis me envolver, mas eu vou te contar mais ou menos a história que eu apurei. O Largo da Misericórdia era da Prefeitura Municipal. A Prefeitura cedeu o espaço incomodado para uma família, se não me engano, se um dia você quiser pesquisar, sobrenome Tosi, e eles podiam construir um hotel e explorar durante 30 anos. Ao final de 30 anos vencia o contrato comodado e aquilo revertia a prefeitura. Tá? Certo. A família acabou não construindo sozinho o hotel, nada. Pediu, era interesse da comunidade, então a família pediu contribuições e tal, e teve toda espécie de contribuição. Um deu cimento, outro deu pedra, outro deu tijolo. E o certo é que foi construído, você pode se dizer, com dinheiro público. A sociedade francana Participou, construiu o Hotel Francano, que era dos mais importantes do interior do estado. Tá. Ao final de 30 anos, venceu o contrato. Certo. Então, aquilo foi devolvido para a prefeitura. Como a prefeitura não cuidou, ele foi ficando abandonado lá. Ninguém sabe como um belo dia aquilo era propriedade do Magazine Luiza. Foi quando houve esse movimento ali na praça. Desse sentido. Entendeu? À frente à Não igreja só presbiteriana. Reverendo Nicanor, grande professor, não foi? Foi. Deixou e isso. não. E aí, olha bem, e diante daquele movimento, o espaço foi vendido para o Banco Itaú, que em questão de um mês botou no chão. Eu me lembro quando eles demoliram e começaram a construção. E havia um movimento encabeçado pelo Mauro Ferreira, o arquiteto, né? Mauro Certo. Ferreira. O Mauro conhece a história do Hotel Certo. Franco. Como é que é? Transformar em patrimônio histórico. Aqui nós estamos em frente ao posto de saúde que tem o tem o nome nome de Evelina Gramani Gomes. Gramani Gomes, que não é Eu a conheci pessoalmente, pude ir para a professora. casa dela ao sábado, conversar sobre literatura. Era uma mulher muito humilde, muito humilde. Então, ó, ela conseguiu internar mais de 200 tuberculosos. Tem os números nos documentos aí, porque ela não é tão velha, né? Ah, outra coisa importante da dona Evelina é que pouca gente sabe. Talvez tenha sido a primeira brasileira a ter um livro transformado em novela de rádio. Na época, na década de 50. A Janete Claire é daqui, né? Radialista aqui. Mas a Janete é bem depois. Bem né? depois, né? Bem É depois. mais nova, né? Então- A Janete viveu pouco, né? Hein? Ela viveu pouco, né? Morreu nova, né? Não foi, né? Morreu pouco. Viveu pouco. Uma vida curta. E o marido dela, Dias Gomes, morreu dentro de um táxi. Acidente de carro dentro da cidade. Dentro da cidade. Você quer sair? Bom, Quer, mas não quer. e aquele caboclo foi grande também, não foi? Os grandes romancistas, né? Ó, Dias Gomes. Eu acho o Dias Gomes um cara excepcional. Excepcional. Lógico que ele era teatral. O Pagador de Promessa, Roque Santeiro, ele, teve então, grandes mas coisas.
o Pagador de Promessa é um texto muito superior. Muito superior. Porque ele tem, ele trata da intransigência de alguns religiosos, né? Da época, Nossa né? Senhora. Luiz, eu tenho preocupado com esse monumento aqui dos voluntários aqui. Como é que é esse monumento aqui? Ó, só sei que foi construído pelos irmãos minervinos, né? Esse Tá abandonado isso aqui, existe. né? Não, a praça está abandonada. O monumento é que está bem conservado, limpinho. A praça não podia ter virado isso que virou. Porque hoje é praça. Não sei se isso aqui pode ser chamado de praça, né? Esse espaço. E era um espaço a praça comercial, 9 de né? Julho era uma praça linda, importante. Em frente aqui o correio. Vamos ver se o bolso está parado lá. A gente fechou. Aqui tem o terminal, o Mercadão aqui. Fala um pouquinho do Mercadão aí. Eu falo o seguinte, quando eu cheguei em Franca em 51, aqui embaixo não existia asfalto nem nada, era a estação rodoviária. Os ônibus todos chegavam aqui. Era estação rodoviária. Depois destruíram a estação rodoviária e fizeram um Mercadão. Agora, depois destruíram o Mercadão e fizeram o outro terminal, Mercadão novo, né? De ferro. Hoje é terminal. Hoje é o terminal. Terminal rodoviário. Luiz, né? aqui é o ônibus para Ibiraci, Passos, Ribeirão Preto, Batatais, cidades da Pedregulho e Fazilo. Isso aqui foi uma pedreira. Essa aqui é a rua Ouvidor Freire. Nós vamos passar aqui. Se você quer história de Franca, você tem que pegar. São pessoas antigas. Você pega o Ricieri Dominici, pai do Gilmar Dominici. E eu tenho muita coisa gravada dele, ele contando aqui. Ele tem uma memória fabulosa, né? E ele foi personagem de tudo isso. Aqui, Cine Teatro Santa Maria, sabia, né? Nesse espaço aqui. Onde a loja de móveis. E aqui o restaurante grande aqui do Barão da Franca, né? Do lado de cá. Que era o restaurante, né? Pajé. E o prédio Imperador ali, ó. Luiz, foi muito bom. Eu quero agradecer a sua gentileza e dizer que foi um registro que nós precisamos fazer mais vezes. Eu quero andar aí nesses bairros. Mas na estação. Eu não tenho memória boa mais. Você não tem memória? Você tem que pegar sim, historiador. Você é a pessoa indicada para a gente andar aqui. O Cassiense que veio para Franca e fez história aqui em Franca. Vou parar aqui só para você descer. E eu quero, nessa parada ali, desocupar o trânsito. Eles estão preparando aqui um jardim. Um jardim para você passar. Na verdade, são coisas assim de intolerância. Porque as motos estacionam aqui para ir no banco e eles não querem. Deixa as pessoas estacionar. O espaço físico hoje passou a ser uma tem mais importância que as pessoas. Tá certo isso? Não tá. Ô Luiz, muito obrigado. Você vai com Deus, viu? Deus abençoe. Eu vou colocar isso aqui em Memórias e Vidas no YouTube. Tá e certo. muito obrigado pela sua atenção, viu? Você é muito importante. Tá feito. Muito feliz 2018. Para nós todos, se Deus Vamos viver. Obrigado pela atenção. Aí, ó, professor Luiz Cruz aqui, ó, deu uma atenção pra gente muito grande e tá chegando aqui, ó. É um momento muito especial hoje e estão fazendo um jardim aqui. Obrigado, companheiro. Só do mijão. Hein? Tá tirando foto? Filmando. Como que é o seu nome? Alisson. Alisson de quê? Você mora onde, Alisson? Lá no 2. Lá no 2. Deus abençoe, viu? Estão saindo aqui. Bom? Olá, filho.
chegando aqui na rua Zé Diniz. A rua Zeca Paulo Muniz, José Muniz, Zeca Paulo, descendo aqui ao lado da Chevrolet. E aqui tem uma rotatória grande. Aqui ao lado da rotatória tem a rotatória. Olá. É sempre difícil a gente atravessar uma rotatória. Paciência, se alcança vitória nesses empreendimentos. Aí, ó. Calçados Mitre. Aqui hoje tem uma área grande. Aberta ainda. A cachoeira cachoeira da Fiat. Por quê? Alonso e Alonso é a avenida, mas por causa da concessionária Fiat, está aqui, ó, o pessoal todo mundo comendo cachoeira da Fiat. Nós vamos passar lá até a rotatória da Champanhe. E nessas alturas já estamos indo para casa. Alonso e Alonso, avenida. Mais tarde deve chover. Hoje, 4 de dezembro de 2018. Segunda vez que eu passo aqui registrando esse momento. Aí eu quero descer mais na frente. Se o sinal fechar vai ser bom, mas se não fechar não tem problema. Descendo aqui a Champanhe. Jardim Santana, meu bairro. Aqui tem um terreno do Júlio. E aqui as casas. Minha casa. Depois do prédio. Isso aqui é nossa, essa casinha. E esse outro terreno também. Meus filhos. Ele está no mato. Eu quero gravar bastante esse espaço verde. Eu tenho. Mas eu quero filmar esse mato aqui, ó.
esse vale. Tem lá tá a Havan e aqui vamos descer aqui, vamos filmar isso aí. Aqui embaixo. Esse asfalto tá meio judiado aqui, né? Aí, ó. Jardins Lima. Prédios novos que estão surgindo em Franca. Vamos subir aqui, ó. Delmiro. Adelino Nogueira e a Luiz Dias Costa. É uma árvore que caiu, precisava de tirar os troncos dessa árvore. Essa é a Luiz Dias Costa. Chegando aqui pertinho da minha casa, vou pegar a imagem da minha casa, a casa da Zoraide, na esquina, Lívia e a do Marcos ali. E aqui tá tudo aberto ainda, são 8 lotes aqui, ainda aberto. Eles roçaram agora. Ficou bom. Será que nós vamos ter chuva? O céu tá ficando escuro.